Olá, professoras e professores, estamos aqui de volta. Eu, Wilson Ferreira, aqui jornalista e professor universitário e também humilde blogueiro em outras horas, né? Vamos iniciar aqui a nossa edição número 4 desse Clipando, esse clipping comentado da educação, né? Então, como a gente vem informando aqui sempre na introdução aqui desse programa aqui da TV do Simpro Santos e região, o nosso objetivo não é apenas simplesmente fazer um clipping, né? Uma seleção burocrática, protocolar de artigos, matérias, textos e reflexões sobre a área da educação e tal, mas é fornecer, se possível, insights, né? Inspirações, né? Para o professor na sua labuta, né? Diária de sala de aula, preparação de aulas, organizações de estratégias, dinâmicas, né? Então, nosso objetivo com esses comentários é tentar fornecer esses subsídios junto com esse serviço tradicional de clipping, né? Que a gente faz aqui toda semana, né? Toda semana, essa periodicidade semanal do Clipando, né? Então, vamos lá, gente, vamos lá, fechar algumas coisas aqui. Muito bem, o que nós temos em primeiro lugar aqui, a primeira coisa, né, que a gente vai discutir é essa aqui. Como ensinar matemática a partir da rotina dos alunos? Esse aqui é daquele site, o Nova Escola, né, com artigos em matérias muito interessantes aqui, como sempre na área de educação e pedagogia. A questão da matemática, né, um dos temas aqui, inclusive da capa aqui do nosso Clipando número 4, tá? Porque o problema é que a gente sempre que a gente fala em matemática, a gente pensa em algo difícil, distante, reservado a poucos, né? Esse estereótipo, né, que cerca a matemática, e também eu convivi com isso por muito tempo, aquela separação de cabeças, uma que é para a área de exatas, outra que é para a área de humanas. Eu não lido bem com números e essas coisas. Isso que a gente vai tentar aqui desmistificar um pouco aqui nesse Clipando número 4, em primeiro lugar, com essa matéria, como ensinar matemática a partir da rotina dos alunos. Tá? Me permitam citar esse trecho aqui do texto, né? Muito interessante. Como também já conversamos outras vezes, alfabetizar matematicamente, esse conceito é muito interessante. Chama a atenção. A gente está falando muito de alfabetização midiática, letramento midiático, mas ele está colocando nesse texto aqui, alfabetizar matematicamente. Então, vamos lá. O que significa esse conceito? Vai além de ensinar números e operações. Significa, parafraseando Paulo Freire, ajudar a criança a ler o mundo por meio de quantidades, das comparações, as medidas, as regularidades e das relações que organizam a nossa vida diária. E a rotina escolar. Esse é o mote desse texto. Ao fazer isso, também colaboramos para transformar a imagem negativa que ainda cerca a matemática e mostrar aos estudantes que ela não é um conteúdo isolado no livro didático, mas uma linguagem que estrutura experiências, decisões e descobertas para compreender e organizar o mundo. Se detivermos nosso olhar para a rotina da sala de aula, veremos que a matemática já está presente antes mesmo do horário a ela destinado. Você já havia pensado sobre isso? Eu nunca havia pensado sobre isso, mas ao ler esse texto aqui, eu me lembrei, desculpe aqui a minha referência, né, como alguém da área de comunicação, da área de cinema e audiovisual, me lembrei de um filme de um diretor britânico, cult, né, Peter Greenaway, não sei se já ouviram falar desse diretor, Peter Greenaway, é um filme chamado Afogando em Números. É muito interessante, procurem nas suas plataformas de streaming, né, esse filme Afogando em Números, do Peter Greenaway. O que eu me lembro assim do filme é sobre alguém que começa a entrar numa coisa que ele vê números por todos os lados. Então, a cada coisa do cotidiano ele vê números, né? Comparações, grandezas,
para além das operações matemáticas tradicionais, né? Então, daí o título do filme, Afogando em Números. Tá? Então, interessante aqui a proposta desse texto aqui, dessa professora, é procurar, através do cotidiano, mas principalmente da sala de aula, como, por exemplo, a matemática presente na chamada diária dos alunos, a matemática do calendário, a matemática na hora da merenda, a matemática na roda de leitura, a matemática na própria organização da fila. Tá? Então, a ideia da matemática, né, para além dos números apenas tomados em si mesmo, né, mas grandezas, comparações, recorrências, padrões que você possa encontrar no cotidiano. Isso me lembra muito o momento em que eu estava no ginásio, né? Isso antigamente, né? O ginásio colegial, aquela coisa toda. Mas no ensino da álgebra, né? Eu acho que no ensino da álgebra, as equações algébricas, né? Primeiro, segundo grau, aquela coisa toda, é quando mais se manifesta essa questão mais abstrata e, ao mesmo tempo, cotidiana da matemática. Relações, funções, matrizes e assim por diante, que você encontra muitas vezes no ensino da gramática. Não preciso nem citar aqui a Chomsky, né, que vai pegar a gramática generativa a partir de matrizes, assim como nas operações algébricas, né? Então, é muito interessante isso, né? Principalmente desmistificar um pouco essa questão da que a matemática é uma coisa estranha, distante. Principalmente a minha geração se defrontou muito, né? E eu acho que se deve muito à minha resistência pessoal, ojeriza pessoal a números, operações matemáticas, até insegurança, né? Muito dessa coisa de ver a matemática como algo distante do cotidiano, né? Então, recomendo aqui a leitura desse texto, as sugestões, a gramática que já começa antes da própria aula sobre matemática, né? Mas no próprio cotidiano. As ideias matemáticas estão na organização da fila, na distribuição, divisão de materiais, hora do lanche, merenda e assim por diante. Muito interessante esse texto convidativo a todos nós, né? E dá uns insights interessantes sobre como lidar com a matemática com os alunos. Mas olha esse segundo clipe aqui, que eu reservei para vocês. Conheça o compromisso nacional Toda Matemática. Nova política do MEC propõe ações diversas para melhorar a aprendizagem e o desempenho dos estudantes no componente curricular ao longo de toda a educação básica. Isso aqui foi no final do ano passado, não sei se vocês se informaram a respeito. Em outubro, né, o Ministério da Educação lançou o Compromisso Nacional Toda Matemática, uma política pública, né, que pretende melhorar a aprendizagem da matemática no Brasil. Tá? Que visa, né, pelo que coloca aqui, que todos os estudantes aqui da educação básica tenham acesso ao ensino de qualidade, capaz de desenvolver não apenas habilidades acadêmicas, mas também competências essenciais para a vida cotidiana e o exercício pleno da cidadania, o que se conecta com o clipe anterior que a gente estava aqui comentando. Mas me permitam novamente aqui fazer uma leitura conjunta aqui com essa parte do texto. O lançamento do compromisso acontece em um cenário desafiador. Segundo o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, né, 2022, 73% dos estudantes brasileiros apresentam desempenho insuficiente em matemática, um índice que coloca o Brasil abaixo da média dos países da Organização para a Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, como vocês conhecem. Eles têm dificuldades em operações básicas, como realizar cálculos simples ou converter moedas, o que impacta desde o cotidiano até a possibilidade de seguir carreiras científicas e tecnológicas.
Diante desse quadro, o compromisso, né, surge como uma resposta estratégica para reverter a tendência histórica de baixa desempenho na disciplina e ampliar as oportunidades educacionais. Tá? Esse lançamento desse compromisso, tá? São feitas assim, uma série de questões, né? O próprio texto coloca uma série de perguntas para serem respondidas a partir da leitura desse texto aqui, do Compromisso Nacional Toda Matemática. Quais os objetivos do Compromisso Nacional Toda Matemática, e assim por diante, né? O interessante é como é que ele dialoga com a Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, como a gente bem conhece, né? Então, eu chamo a atenção para a leitura dessa parte, né? E de que forma vai ser feito o acompanhamento dos avanços e resultados. Isso falando na questão, claro, da rede pública. Mas é interessante para nós, professores, linkando aqui ao primeiro clipe que a gente comentou, essa questão que a gente vai ver no próximo clipe, que não é apenas o Brasil, os Estados Unidos também enfrentam esse problema, tá? Concernente aí à relação da matemática, a relação que temos com a matemática e assim por diante, tá? Linkando já aqui o terceiro, é esse aqui, muito interessante, da revista Educação. Matemática se torna problema cultural. Aqui, traduzido diretamente do Hechinger Report, publicado agora, né, em março de 2026. Famílias podem ter impacto positivo se mudarem a forma como falam sobre a matemática com os jovens, tá? O autor aqui, que é professor do ensino médio, Mark Bauer, é professor do ensino médio lá no estado do Arkansas, ou Arkansas, como alguns falam. Ele coloca essa questão, esse desafio, que mesmo desafio que encontramos aqui no Brasil, também lá nos Estados Unidos. É incrível como ao longo dos anos, cada vez mais a América profunda, né? Cada vez mais aquela América que não conhecemos através dos filmes hollywoodianos, cada vez mais está parecido, pelo menos no cotidiano dessa América profunda, com o capitalismo periférico. Então, ele coloca aqui, né? É imprescindível demonstrar uma melhora drástica no desempenho em matemática em todo o país. Um problema se avizinha, o autor coloca. A força de trabalho americana prevê uma necessidade não atendida de mais de 1 milhão de profissionais para preencher vagas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática até 2030. Tá? Que é as iniciais STEM, tá? Em inglês, Science, Technology, Engineering e assim por diante. No entanto, o desempenho dos alunos hoje é inferior ao que era antes da pandemia. Ele coloca nesse quadro que é muito parecido com aqui no Brasil. E qual é o link que ele faz aqui com a questão da família? Ele cita os estudos da Universidade de Stanford em neurolinguística, tá? Os estudos da Stanford em neurolinguística. Então, ele coloca aqui 2 tipos de mentalidades que as relações familiares, etc., acabam criando com os alunos ou com os jovens e as crianças. Um que ele chama de mentalidade fixa, a crença de que a inteligência ou o talento são imutáveis. Tá? Então, você tem aquela concepção tradicional, tem aquele que é o talento para matemática, para números, e outro dessa maneira, né? Não encarando a matemática como uma coisa cotidiana, mas apenas como um talento específico para todos. Tá? O que ele se contrapõe a outro tipo de consciência, que é da mentalidade de crescimento,
aqueles que acreditam que a inteligência e a capacidade possa se desenvolver por meio do esforço, feedback e aprendizado. É claro que a leitura desse texto, né, começa a parecer algo assim ao citar ciência neurolinguística, tem um quê de autoajuda, né? É inegável a referência aqui desse autor. Mas se você contrapor a um estereótipo midiático, um estereótipo hollywoodiano, né? Pode-se dizer assim, da matemática sempre foi esse universo relacionada a um movimento anti-intelectual, dá para se perceber nessa cinematografia norte-americana, nessa indústria de entretenimento que, vamos colocar assim, infelizmente, né, digamos assim, passada irradiada para todo o planeta, e principalmente para nós aqui do capitalismo periférico, aquela ideia de quem curte matemática, essas coisas mais intelectuais, são nerds, são pessoas estranhas, são pessoas esquisitas. Eu acho que vocês já devem ter percebido, principalmente filmes como, por exemplo, Vingança dos Nerds, ou coisas desse tipo, o que me vem na memória, assim, esses filmes mais estereotipados, faz parte de um movimento como muitos críticos culturais norte-americanos vêm levantado, né, essa questão, como, por exemplo, Philip Slater, Christopher Lasch, uma série de críticos culturais norte-americanos vem levantada essa questão de um movimento anti-intelectual, desde o pós-guerra, né, norte-americano, nos meios de comunicação. Então, essa coisa da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento tem que se contrapor a esse background midiático-cultural. Dessa maneira, o texto, né, coloca a matemática se tornando um problema cultural nos Estados Unidos. A percepção dele, o ponto de partida, é muito interessante, e temos que ver aqui, olhar, embora a referência, né, a leitura inicial do texto, lembra até uma coisa de autoajuda, mas temos que colocar nesse background assim, da crítica cultural midiática, né? Tá aqui, vamos ver aqui como ele termina, né, o texto. Me permitam fazer uma citação mais uma vez. Essa ideia de que algumas pessoas têm um cérebro para matemática surge com frequência em reuniões de pais e professores. Os adultos costumam dizer que não são bons em matemática ou não têm aptidão para a matemática, o que pode afetar negativamente a forma como seus filhos enxergam suas próprias capacidades. Então, ele exorta aqui no texto: pais, vocês podem ter um impacto positivo se mudarem a forma como falam sobre matemática, incluindo suas próprias dificuldades. Reconheça os desafios na escola e o que poderia ter ajudado vocês a enxergá-los como oportunidade. Tá? E assim por diante. Tá? Esse final do texto, muitas vezes, coloca aqui, corrobora com esse background cultural que eu estou tentando aqui colocar para vocês. Esses estereótipos criados em torno da matemática. Tá? Porque, é claro, a matemática, pelo menos a minha geração, né, que ainda a minha geração pegou um início de abertura didática, pedagógica, em sala de aula, ainda a matemática tinha essa coisa de uma coisa distante, fora do cotidiano. Eu, quando vi aquelas aulas de álgebra, né, a fórmula do delta, B2 menos 4AC, sobre 2A, lembrar essas coisas, né? Dentro das resoluções das equações de segundo grau, você fica, para que serve isso? O que eu vou fazer com isso da minha vida, né? Mas é interessante, a álgebra fica muito interessante quando perceber que ela abstratamente trabalha com relações, funções, causalidades e pensamento generativo por matrizes. Isso é muito interessante, né? Vale a pena desenvolver esses aspectos em sala de aula, né? Em relação à matemática. Então, vamos lá aqui avançar o nosso próximo clipe, que é esse aqui, uma dica aqui para vocês, olha só.
Está lá, baixe gratuitamente, é naquele site, aquela agência de notícias, o Porvir, tá? Baixe agora, Aprendizagem Criativa em Sala de Aula, uma coleção de atividades para explorar o currículo, Fundamental 1 e 2, tá? É um e-book criado pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, com apoio aqui dessa agência Porvir, sugere práticas que combinam o que é necessário do ponto de vista curricular com os interesses dos estudantes, incentivando a exploração lúdica dos conceitos, dos materiais e do processo criativo, para favorecer o desenvolvimento de competências e habilidade. Tá? Você preenche aqui o formulário, tá? Endereço de e-mail, nome e tal, e você baixa gratuitamente esse e-book, que é bem interessante. Então, é aquela coisa que aí que está. Não podemos ver essas sugestões no tipo como se fala em computador, né? Ctrl+C, Ctrl+V, recorta cola. Não é assim, né? Tem que ver sempre essas sugestões de aprendizagens dinâmicas e tal, como uma fonte de inspiração, como uma fonte de insight, ou de insights, né? Que é bem interessante, né? Bem interessante esse e-book de aprendizagem criativa em sala de aula. Dá muitas inspirações, né? Assim, possibilita muitos insights, então recomendo dar uma visita aqui, está aqui abaixo, aqui na descrição do vídeo, as referências e os links, tá? Para vocês visitarem a página e darem uma olhada no material, tá? Vamos aqui ao próximo clipe. Vamos lá. O que é o ECA digital e como ele impacta o cotidiano escolar? Novamente aqui desse site Porvir. A gente sabe que há mais de 30 anos, após a criação do ECA, né? Vocês devem conhecer muito bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Brasil atualiza a lei, vem atualizando a lei para responder a esse novo contexto histórico. O ECA criou um novo contexto histórico, né? Isso eu conheço assim de experiência prática, né? Porque ali nos anos 90 eu fui assessor de imprensa de uma ONG chamada INDICA, Instituto para o Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente, lá pelos longínquos anos 90, foi a partir de 95, né? Fiquei lá de 95 até quase os anos 2000, na assessoria de imprensa. E era uma ONG que prestava serviço à pastoral do menor da Igreja Católica, dentro das pastorais sociais da igreja, né? Era dentro das pastorais sociais da igreja. Então, eu tive contato aí com a pastoral do menor, né? E a turma da pastoral do menor, pastoral da criança, padre Júlio Lancelotti. E foi interessante, naquela época, acompanhar o impacto da aplicação e do desenvolvimento de leis que se adaptassem ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora a gente está vivendo, coloca aqui o artigo, um outro momento, talvez histórico também, um novo contexto histórico, certamente, de adaptar as leis à vida digital, tá? De que crianças e adolescentes cada vez mais cedo vão se adaptando a ela, né? Claro que eu tenho um ponto de partida, eu tenho um ponto de partida até ontológico assim comigo, que parece que essas tecnologias foram criadas não para nós, mas para elas. É incrível como essas tecnologias são incrivelmente intuitivas. A experiência que eu tive com os meus 2 filhos, e eu os tive muito tarde, tá? Mas deu para acompanhar agora no século XXI, a partir dos anos 10 aqui desse século, como eles intuitivamente já se adaptavam a celulares, notebooks, já com o dedinho, já ia lá na tela do celular e já estava executando as primeiras operações. É impressionante. Eu cheguei à conclusão que intuitivamente eles já estavam
enquanto a minha geração teve que passar por cursos, tal, eles não. Intuitivamente parece que essa tecnologia já foi feita para eles. Então, isso é um desafio. Um estatuto da criança e adolescente digital. Esse artigo aqui da jornalista Ana Luísa Demaschio, tá? Ela vai tentar explicar esse impacto a partir da consulta de um artigo chamado Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, Avanços e Implicações no Direito da Família, de uma advogada, tá? Além de pesquisas nacionais e internacionais sobre infância, tecnologia e direitos digitais, e também para a confecção desse artigo, que a gente está citando aqui, foram considerados ainda a cartilha explicativa produzida pela Fundação Getúlio Vargas, além dos materiais da Câmara dos Deputados, que sistematizam os principais pontos da nova legislação. Tá? Esse texto aqui é muito interessante, vale a pena dar uma olhada, e eu destaco a questão número 5, o que muda em relação à transparência das plataformas digitais. A jornalista vai fazer, a partir da consulta de todo esse material, vai levantar 11 questões que serão respondidas por todo esse material, além do próprio ECA Digital, né? O que é o ECA Digital, por que foi necessário criar uma lei específica, a lei se aplica apenas a plataformas infantis, o que muda em relação à publicidade infantil na internet, e assim por diante. Nessa questão 5, me permitam ler aqui com vocês, o ECA Digital passa a exigir mais transparência das plataformas, que têm muitos usuários, crianças e adolescentes. Essas empresas devem informar de forma clara como fazem a verificação de idade, moderação de conteúdos, o atendimento às denúncias. Tá? Na prática, as empresas deverão publicar relatórios periódicos de transparência com dados sobre conteúdos removidos, tipos de violações, etc. A medida busca enfrentar a falha de informações públicas sobre o impacto das plataformas na vida de crianças e adolescentes e fortalecer a fiscalização por meio de órgãos, né, que a gente conhece, como, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, a questão aqui é um esforço não ficar apenas naquela questão de só entrar com um recurso, né, na justiça tal para apagar ou tirar determinado conteúdo, mas tornar uma coisa mais sistemática, uma coisa mais automática a partir dessa coisa desse Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Isso é uma questão urgente, né? E é interessante, né, colocar que isso entra em conflito, em confronto. Isso é uma questão que o porvir, né, vai nos dizer melhor como é que fica. Na verdade, é uma luta. A gente está acompanhando uma guerra entre a necessidade de criar uma legislação de regulamentação e a fonte do lucro dessas empresas, dessas grandes empresas do Vale do Silício, as chamadas 7 grandes magníficas, que a gente conhece muito bem quem são essas empresas, né? Como Google, Oracle e assim por diante, né? Facebook, né? E tudo mais, que a gente conhece essas empresas, que elas vivem. A gente sabe que, infelizmente, aquilo que mais engaja, aquilo que mais é compartilhado, aquilo que mais seduz são esses conteúdos que incitam o ódio, polarização, intolerância, violência e assim por diante. Isso é o que mais engaja, é o que dá mais lucro para elas. Tá? Então, a gente tem que acompanhar muito bem essa queda de braços. A gente está acompanhando uma queda de braços entre o Estado e esse desenvolvimento dessa, vamos dizer assim, dessa esfera pública a partir de empresas gigantes tecnológicas privadas.
tá? Então, esse artigo aqui em relação ao ECA digital é muito interessante e entra numa questão aqui do letramento midiático, a necessidade de um letramento midiático e informacional, né? Que, aliás, é recomendação da própria Unesco, né? Da ONU, essa questão do letramento, da necessidade urgente do letramento midiático e informacional. Tá? Vamos ao próximo clipe, então, porque o tempo ruge, como eu sempre falo. O tempo ruge. Dá uma olhada nisso que saiu lá no portal G1, Educação. Adolescentes passam 1/3 do horário letivo no celular e tem prejuízos na atenção, revela estudo. Tá? Pesquisa do Departamento de Psicologia e Neurociência da Universidade da Carolina do Norte acompanhou jovens de 11 a 18 anos e descobriu que o uso do aparelho é persistente ao longo de todas as horas de aula. É claro que a gente sabe que hoje já está havendo um controle maior em relação, inclusive, de impedir a entrada de celulares em sala de aula, mas essa pesquisa, ela coloca aquela questão, mesmo a gente percebe que tem, como, por exemplo, a escola que meu filho estudou, por exemplo, uma escola particular de ensino médio, que até permitia, né, permitia ficar com o telefone celular, mas proibia a manipulação, o uso em sala de aula, né? Mas é claro que sempre tem aquela questão do perigo das checadinhas constantes. O estudo identificou que o ato de checar o celular repetidamente é mais prejudicial ao controle cognitivo do que o tempo total que o aluno passa olhando para a tela. Essa pesquisa, ela chama atenção para a questão da fragmentação da atenção, o fenômeno da fragmentação da atenção. É claro que a gente está vivendo uma coisa, passa para quem pesquisa comunicação, como esse humilde jornalista e blogueiro aqui que vos fala, dá uma sensação de déjà vu, porque já era questão, meus pais falavam, das histórias em quadrinhos em sala de aula. Então, as histórias em quadrinhos embotavam o conhecimento, não sei o que e tal, e, de repente, as histórias em quadrinhos se transformaram em material pedagógico para a sala de aula. Tá? A mesma coisa foi em relação à televisão, que a televisão empobrece, emburrece, não sei o quê, aquela música Televisão dos Titãs, eu me tornei muito muito burro demais, estou na jaula junto com os animais, aquela música lá dos Titãs, televisão, tá? Até que a televisão foi incorporada para a sala de aula, principalmente com o advento do videocassete como ferramenta pedagógica, tá? Vídeos para serem discutidos em sala de aula e etc. E a gente está vivendo hoje essa questão do celular. Claro que a minha experiência como professor universitário, mas como professor universitário, claro que eu enfrentei esse problema claro, o início, né, daquela questão, década de 10, né, a primeira década do século, já estava começando essa questão do celular, mas principalmente com o advento das redes sociais. Tá? É claro que a minha estratégia foi cada vez mais tentar puxar o celular para a atividade pedagógica para a sala de aula, em que eu exortava os alunos a pesquisar determinada coisa, título de filme, que supostamente eu teria esquecido na minha exposição oral, dando aula. Então, olha, não sei o que, tal, me consulta aí, faz uma pesquisa aí agora, sobre determinado assunto. E eu percebi que essa dinâmica foi aos poucos incorporando o celular para dentro da dinâmica da aula. Tá? É claro que tinha aqueles assim completamente alheios, né, que continuavam na deles, vendo as redes sociais, deixava eles em paz. É claro que eu estou falando de uma relação
bem diferente de ensino fundamental, ensino infantil, já que estamos lidando aqui lidava com adultos, né? Com gente supostamente já formada. Supostamente, que a gente descobre que nem chegando aos 50, 60 a gente está formado totalmente, né? É o admirável mundo dos adultos, né? Que não é tão adulto assim como a gente imagina. Mas mudava a dinâmica de alguma maneira, né? Então, essa pesquisa é muito interessante, que é levantada, uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, que é colocada, mas principalmente a questão da fragmentação da atenção. Isso me lembrou, essa questão dos celulares, um texto bem antigo, né? Isso aqui da Folhetim, não sei se alguém vai lembrar aqui, que o jornal Folha de São Paulo tinha um suplemento, que, se não me engano, saía segundas-feiras, que era Folhetim, um suplemento voltado para adolescentes. Especificamente, olha, esse artigo é de 2005, olha só que coisa, de 2005. O Folhetim colocou 3 jovens à prova, eles tiveram de ficar 3 dias sem se conectar à internet e sem usar o celular. Leia o resultado da experiência. Então, eles não podiam consultar e-mails, não podiam olhar para o celular. 3 dias desplugados. Aqui da Nina Lemos, esse artigo. Foi muito interessante. Olha, em 2005, estamos falando em 2005, aí há 20 anos atrás, aí por aí. Tá? Qual foi a conclusão que chegou? O fato de a conexão cair e ficar em off por algumas horas ou dias leva a uma verdadeira síndrome de abstinência. O resultado que a jornalista teve aí nessa experiência foram, assim, síndromes de abstinência. Tá? O sentimento comum que esses adolescentes apresentaram como consequência de largar o celular e o computador foi a solidão. Como diz aqui uma adolescente chamada Andréia, ela deu o seguinte depoimento, que está lá na matéria. Eu nem fico conversando com as pessoas o dia inteiro pelo MSN. Naquela época era o MSN, o comunicador instantâneo. Mas fico tranquila porque sei que elas estão lá e eu posso falar com elas quando quiser. Sem isso, me senti sozinha. É muito interessante. Não é só uma questão de ficar sem o celular, é estar desplugado. Parece que a nossa condição ontológica nesse mundo aqui, enquanto seres humanos, é estar plugado. Se você está off, desplugado, você está solitário. Você está sozinho. Você tem uma experiência de solidão, que entra nas questões das síndromes de abstinência. Tá? Então é interessante que isso me lembra, tá, daquelas funções da linguagem. Vocês devem estar lembrados aqui, os professores e professoras, referencial, conativa, fática, linguística, metalinguística, poética e assim por diante. Sendo que a função da linguagem mais pobre é a fática, porque a função fática é um simples teste técnico do canal. Na verdade, nada está sendo comunicado na função fática. É aquela coisa, quando você atende o telefone, você fala alô. É apenas um teste técnico do canal, para ver se o canal está funcionando, se ele está aberto. Quando eu testo aqui, antes de entrar aqui para gravar esse material, eu falo alô, alô, testando. É a função fática. Digamos assim que esses elementos levantados pela Folhetim, essa reação das pessoas, é como se elas estivessem dominadas pela função fática. Na verdade, eu não quero conversar com ninguém. Eu não tenho nada em especial para conversar. Mas só o fato de eu saber que eu estou plugada me deixa tranquilo, me deixa calma. Tá? Que eu estou lá, a qualquer momento eu posso ir até lá. Quer dizer, isso naquela época, né? Estamos falando de 2005. Hoje a coisa é muito mais complexa, tá? Que eu recomendo esse curta francês, tá lá no meu blog, né? Vai estar a referência aqui, o Cinema Secreto Cine Gnose,
tá lá esse review sobre esse curta francês, Memorable Moi. Lembre-se, Remember Me, né? O título em inglês. O Atazagorafobia, a nova fobia das redes sociais, tá? A coisa hoje fica muito mais complexa, que é aquilo, a atazagorafobia, é o medo irracional de ser esquecido ou ignorado, tá? Para muitos especialistas, a internet e redes sociais aguçaram ainda mais esse lado das pessoas, esse medo, que muitos definem, você já deve ter ouvido falar, esse acrônimo chamado FOMO em inglês, Fear of Missing Out, tá? É uma preocupação compulsiva de que a qualquer instante está perdendo uma oportunidade de interação social, uma nova experiência, alguma oportunidade de negócio lucrativo ou algum outro evento que traga satisfação ou ganho para a pessoa. É uma atualização daquilo que foi detectado aqui nessa matéria da Folhatim lá em 2005. O medo de estar perdendo alguma oportunidade, o medo de estar desplugado, ou o medo de ser esquecido. Tá? Então, isso aqui confirma um pouco aquilo que o bom e velho Freud falava, que o ser humano, a morte não é o que mais aterroriza o ser humano. Parafraseando Freud, Freud não falou com essas palavras, né? O medo da morte não é aquilo que o homem mais teme. O que o homem mais teme é o medo da solidão, é morrer em vida, é estar morto em vida. Então, esse FOMO, né, o Fear of Missing Out, tá, é a questão mais complicada que envolve essa. Está aqui um fotograma, né, aqui, esse curta. O título em inglês, Remember Me, tá lá no Vimeo. Tá? Ou nesse site aqui, que vai estar na referência aqui na descrição do vídeo, esse site aqui especializado em curtas, tá? Esse aqui do Jean-François Asselin. Muito interessante esse curta, tá? É claro que dá para utilizar aqui em sala de aula, é bem interessante, embora as legendas estejam em inglês, dá para você baixar e você colocar legendas em português. Tem sites online aí, em que, inclusive gratuitamente, você pode legendar em português, né? Tá aqui qual é a duração desse curta? 15 minutos, um curta de 15 minutos, engraçadíssimo, o que o protagonista faz para não ser esquecido, né? Para postar constantemente em redes sociais para não ser esquecido, tá? É bem interessante. Então, eu acho que é uma coisa mais profunda que está aí por trás, essa questão dessa fragmentação da atenção e como os celulares. Eu acho que, assim como as histórias em quadrinhos e a televisão convencional lá no século XX foi trazida para o espaço da sala de aula como ferramenta pedagógica, eu acho que a partir dessa coisa do letramento midiático, daquilo que eu chamo também de alfabetização audiovisual, transformar essas novas tecnologias numa ferramenta poderosa educacional, trazer para o cotidiano da sala de aula, tá? Então, a gente só vai repetir o que já aconteceu com as histórias em quadrinhos, com todos os preconceitos, os estereótipos, né? Ou as visões apocalípticas, né, que tinham relação com a televisão, que tinha lá seus fundamentos, né? O caso da televisão, tá? Que depois, quando foi incorporado para a sala de aula através do videocassete, se tornou uma ferramenta, quando bem aplicada, né, era uma ferramenta poderosa de discussão em sala de aula e tudo mais, tá? Bem interessante. Então é isso aí, gente. Esses são os clipes que eu tenho para vocês essa semana.
Espero que tenham sido proveitosos aqui para vocês, tá? Fonte aqui que sempre eu penso nisso, né? Fontes de insights. Eu acho que a principal coisa que o professor deve buscar é insights, né? Fontes de insights, né? Que te inspire a novas ideias, dinâmicas, estratégias e tudo mais. Valeu, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela audiência. Valeu, gente. Até o próximo Clipando, o clipping comentado da educação. Tchau.